Boa noite, Maria. Boa noite, Maria Fonseca. Muito obrigado. Você está conseguindo me ouvir bem? O áudio tá bom? Aqui é um minutinho, a gente vai iniciar a nossa exposição do dia de hoje. Então são 7 horas. Boa noite, Marisneide Luz. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Hoje eu vou fazer. Boa noite, Carmelita, tá chegando. Hoje a gente vai fazer uma exposição sobre a obsessão, seu conceito, causas e, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre os graus da obsessão.
Eu vou fazer uma leitura aqui rapidinha de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a lei de amor. Ela diz assim: a lei de amor, o amor resume a doutrina de Jesus toda, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais de todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De todo aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiro os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram aos circos. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. É um texto muito bonito, que fala para a gente sobre o amor e fala sobre também a reencarnação. Vamos agora fazer nossa prece, rogando ao nosso querido Mestre Jesus que nos intua nesse momento de amor, de tentativa de levar o conhecimento dessa doutrina bendita e abençoada a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, nessa tentativa, principalmente de nos melhorarmos a cada um de nós. Todos nós que aqui nos encontramos, Mestre Jesus, sequiosos que estamos, do teu amor, da tua paz, da tua doçura entre nós. Rogamos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, São Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, a todos esses irmãos que rogam por nós, que velam por nós, que nos protegem e nos guiam, o amparo e o auxílio necessário para os trabalhos da noite de hoje, e te pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa exposição. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos aqui iniciar o nosso tema da noite de hoje, falando sobre a obsessão, os seus conceitos, suas causas e, se possível, vamos falar um pouquinho sobre os graus. Haveria um conceito de obsessão? Muitas pessoas nos perguntam, né? Qual o conceito de obsessão, Ricardo, que a gente pode dar? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos diz que chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. A obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Já que nós temos algumas informações que são muito importantes. A primeira dela diz que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então nós temos uma conduta reiterada, uma tentativa reiterada, persistente, de alguém tentando dominar o seu irmão de alguma forma. Esse é o primeiro aspecto sobre a obsessão que a gente precisa se atentar.
E aí Kardec ainda diz, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. É uma outra pergunta que sempre também a gente ouve, é a pergunta que ela sempre diz assim, se cada um espírito superior pode praticar uma obsessão? Jamais. Um espírito puro? Jamais. Um espírito da categoria de Jesus? Jamais. Por quê? Porque esse tipo de conduta, ele sempre é praticado por aqueles que ainda possuem frestas morais no seu comportamento. Tentando falar de outra forma. Nós que ainda estamos aqui em um mundo de prova e expiação, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda possuímos muitas características negativas, como a irritação, como os nossos vícios, como a inveja, o ciúme, a cupidez. São muitos os comportamentos que ainda não estão alinhados de acordo com a lei de amor, caridade e justiça. Daí a gente perceber que, sempre que a gente fala sobre obsessão, a gente também vai falar sobre lei de afinidade. Por quê? Porque os iguais atraem os iguais. Dito de outra forma, se eu, Ricardo, tenho um hábito, por exemplo, de gostar de comer muito, como eu sou gordinho, e é o exemplo que eu sempre dou, boa noite, Mazé Teixeira. Se eu, Ricardo, tenho o hábito de comer muito, eu vou atrair para perto de mim irmãos espirituais, encarnados ou desencarnados, que também gostam de comer muito. É a lei da sintonia. Se eu sou uma pessoa que faço uso do álcool de forma reiterada, de forma contumaz, eu atrairei para perto de mim irmãos que estão na mesma frequência, na mesma sintonia. Se eu sou alguém que gosto, por exemplo, de fazer o uso do cigarro de forma contumaz, de forma reiterada, eu vou atrair para perto de mim pessoas ou espíritos que têm a mesma afinidade, que gostam de fazer a mesma coisa que eu faço, que pensam da mesma forma que eu penso e que agem da mesma forma que eu ajo. Essa é a lei de sintonia. Daí a gente perceber que, como nos diz o texto de Kardec, a obsessão sempre é praticada por espíritos inferiores, vale dizer, aqueles que ainda possuem frestas morais no seu comportamento. Jamais é praticada por um espírito puro, que nós também chamamos de anjos. Porque, Ricardo, os espíritos puros não praticam obsessão, não obsidiam ninguém. Porque eles são espíritos que já não possuem mais os defeitos morais que nós possuímos. É simples. Eles são espíritos que não possuem mais essas características que nós ainda temos, da inveja, da mágoa, do ódio, do rancor, da cupidez, do orgulho. Eles já conseguiram chegar a um ponto da sua elevação em que já não tem mais essas características. Então, vamos passar. Quais são as causas que nós poderíamos dar, Ricardo, às obsessões? Nos diz Kardec que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Boa noite. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Dito de outra forma, o espírito puro jamais será obsidiado. Olha que interessante. Por que Kardec nos disse isso aqui? Vocês se lembram que tem uma passagenzinha lá no Evangelho onde fala sobre a tentação que Jesus passou no deserto? Diz a passagem mais ou menos assim. Eu não sou muito bom de decorar não, mas ela diz mais ou menos assim. Que Jesus passou, salvo engano, 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, e que o demônio teria chegado para o tentar. Mas pensem comigo, queridos amigos, diante do que nós já dissemos. Será-se um espírito completamente puro, completamente desmaterializado,
um espírito de escola como Jesus, que já é todo amor, todo bondade, todo misericórdia, todo perdão, todo benevolência, poderia ser tentado por um espírito de hierarquia inferior? Isso jamais poderia acontecer. A gente precisa atentar para esse fato porque, na verdade, os espíritos de maior hierarquia exercem, entre aspas, uma influência boa sobre aqueles que são de hierarquia menor. Mas os inferiores jamais poderão causar algum problema aos superiores. Para que a gente entenda. Aquela passagem tenta de alguma forma demonstrar que nós, seres humanos, ainda possuímos algumas falhas morais e que, dependendo do caso, nós podemos passar por uma influência ou outra em algum momento da nossa vida, mas que nós nos atentemos que Jesus jamais será obsidiado por um espírito qualquer. Até uma outra passagem que ela é bem interessante, que fala sobre os mercadores expulsos do templo, onde Jesus chegou em um determinado templo e naquele dia estava acontecendo comércio dentro da igreja e, com todo respeito aqui aos nossos irmãos que não partilham do Espiritismo, apenas para citar a passagem, e a passagem se reporta falando que Jesus teria agido com excesso de energia, quebrado algumas coisas, e a gente precisa interpretar o texto evangélico de acordo com o conhecimento espírita que nós temos hoje, principalmente de acordo com a lei de amor, de justiça e de caridade, principalmente interpretando essa passagem de acordo com o grau de elevação de Jesus. Quando nós tentamos fazer essa interpretação, a gente consegue compreender que Jesus jamais, em momento algum, agiria com violência. Jamais essa hipótese poderia acontecer. O que pode ter acontecido é que Jesus, para realizar aquele ensinamento, mostrando para as pessoas que o templo sagrado da nossa alma, do nosso coração, e que os locais onde nós nos destinamos a ir para realizar as nossas preces, para de alguma forma exercer a nossa crença, precisam ser preservados. E que naquele momento havia um excesso, porque havia comércio, dentre outras atividades. Então Jesus pode ter agido com energia, com firmeza. Humberto de Campos, inclusive, nos diz que Jesus, em muitas ocasiões, agiu com energia e com amor. Olha que bonitinho. Porque ele tem essa capacidade de, no momento propício, ser firme, mas sempre agindo com amor. Nos lembremos que espíritos da categoria de Jesus, que são os Cristos, eles nunca deixam de agir com amor, mesmo que ajam com firmeza, com energia, para que a gente consiga realizar o aprendizado necessário. Causas da obsessão. São muitas as causas e Kardec nos dá alguns exemplos aqui, como por exemplo, uma vingança pode ser uma causa da obsessão. Uma vingança em relação a algo dessa existência em que nós já estamos, ou de outras existências, de existências pretéritas, que nós chamamos de vidas passadas. Lembrando que nós, que somos espíritas, que estudamos o espiritismo, temos como um dos princípios básicos da doutrina espírita a pluralidade das existências, que nós chamamos de reencarnações. Então, se nós já vivemos outras vidas no passado, e se o espírito sempre progride de existência em existência, é muito provável que em uma vida anterior, em uma existência anterior, eu tinha cometido alguma falha,
no meu comportamento com o meu irmão, que possa ter provocado nele um sentimento de mágoa, de rancor, de ódio ou inclusive de desejo de vingança. Então, só para a gente exemplificar de forma rápida, digamos que eu, Ricardo, tenha vivido uma existência no século 620. E lá no século 620 eu estava precisando muito de dinheiro. Havia uma pessoa na rua que estava passando com um saquinho de moedas. E como eu tinha alguém na minha família que estava passando fome, eu, Ricardo, fui, roubei aquele saquinho de moedas da pessoa e não dei chance nenhuma para a pessoa tentar fazer alguma coisa comigo. Essa pessoa, se ela ainda não tiver uma elevação moral, um conhecimento vivenciado do Evangelho de Jesus, ela pode sim desenvolver um sentimento de vingança por mim e naquela mesma existência ou em existências posteriores, ela pode tentar, em razão desse fato, me prejudicar pelo fato passado que eu realizei. Esse é apenas um exemplo para que a gente possa tentar compreender. Mas são vários os exemplos que Kardec dá. Ele fala, por exemplo, do simples desejo de alguém de fazer o mal. Há, infelizmente, muitos espíritos que ainda gostam de praticar o mal e, de alguma forma, tentam nos prejudicar, principalmente se nós estamos firmes no trabalho, se eles percebem que nós realmente estamos com desejo muito perseverante na nossa mudança, na nossa transformação. Alguns irmãos tentam de alguma forma nos abalar, nos tirar do caminho reto para que a gente não continue nessa nossa jornada, que é o objetivo de cada um de nós. A nossa evolução e a meta é alcançar a caridade. Ele também cita como exemplos o ódio ou inveja do bem, que é o que a gente falou aqui, e o sentimento de covardia. E ainda nos diz Kardec: a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são, aqui nós já temos os graus de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. É muito importante e muito, olha o que a Carmelita está dizendo para a gente, devemos vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos o tempo inteiro, principalmente quando nós falamos de obsessão. A recomendação de Jesus da oração e da vigilância, ela é muito clara e extremamente atual a cada um de nós. Porque, como nós já dissemos anteriormente, nós nos ligamos psiquicamente aos nossos irmãos através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E nós atraímos os iguais. Então faz-se necessário esse processo de transformação de cada um de nós. Se hoje eu, Ricardo, possuo um vício qualquer, eu não vou me punir por esse vício, eu não vou me martirizar por esse vício, mas de alguma forma faz-se necessário que eu procure me transformar para melhor. De alguma forma que eu procure me melhorar e principalmente tentando aprender a me dominar, porque todos nós somos capazes de exercer em nós essa dominação dos nossos comportamentos. E aí Kardec segue nos dizendo que, didaticamente falando, há 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Kardec nos fala, por exemplo, sobre a obsessão simples, dizendo que ela geralmente é denominada de influenciação espiritual e se caracteriza pela ação de um espírito malfazejo, como nós dissemos lá no comecinho, um espírito inferior, que se impõe, se imiscui na vida da pessoa, causando-lhe inúmeros desconfortos,
Neste gênero de obsessão, o médium sabe muito bem que se acha preso de um espírito mentiroso e este não se disfarça. Olha que interessante. Primeiro porque Kardec fala que ela é uma espécie de influenciação espiritual, mostrando que um determinado espírito exerce essa ação malfazeja, lembrando que na imensa maioria das vezes somos nós que atraímos esse nosso irmão para perto de nós. Ricardo, mas é muito ruim a gente descobrir isso dessa forma. Mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos mostra, nos esclarece, mas também nos conforta. Mas ela nos esclarece, mostrando que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, por aquilo que está acontecendo no nosso presente, pelo que aconteceu no nosso passado e por aquilo que acontecerá no nosso futuro, mostrando que a cada um é dado segundo as suas obras, como diz o Evangelho de Jesus. Então é necessário que a gente, de alguma forma, busque ir fazendo um plantio diferente agora no nosso presente. Ricardo, como é que a gente faz isso? Tentando de alguma forma, primeiro, nos transformar, como nós já dissemos. Segundo, como a Carmelita acabou de dizer aqui, vigiando nossos pensamentos e nossos sentimentos. Terceiro, buscando aprender o Evangelho de Jesus, compreendê-lo e praticá-lo, mesmo que seja um pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, a cada dia, a cada mês, a cada ano, e a cada existência. É a proposta desse auto-melhoramento. Porque, como nós dissemos, se eu tenho uma atitude que pode fazer com que um irmão seja atraído, como nós falamos, do ódio, da mágoa, do rancor, do orgulho, do ciúme, da cupidez, do desejo de vingança, dos vícios, por exemplo, no álcool, o cigarro, drogas ou mesmo vícios sentimentais, isso vai fazer com que eu atraia espíritos que estão na mesma frequência. Mas vamos pensar de outra forma. Se eu, Ricardo, sou uma pessoa, ou se vocês também são pessoas que procuram se educar moralmente, se melhorar moralmente, se nós sabemos que nós somos pessoas que nos irritamos muito, muito, muito fácil, que a gente fica com raiva, mas que naquele momento da raiva eu procuro de alguma forma respirar fundo, serenar o meu coração. Se eu busco, por exemplo, entrar em prece naquele momento, para que eu não dê aso àquele comportamento, para que eu não deixe que a raiva tome conta de mim, isso já é um grande sinal de melhora. E se eu consigo me dominar, eu vou atrair para perto de mim irmãos espirituais que também estão na mesma sintonia, e dessa vez a sintonia do bem, não mais a sintonia de um sentimento inferior. Olha como é importante a oração e a vigilância. Incessantes. Mesmo que seja de forma devagar, paulatina, subindo a escadinha, um degrau por vez, mas que a gente procure ir fazendo essa escalada moral nas nossas vidas. E outra informação importante é que na obsessão simples o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso. Sinais da obsessão simples. Sinais. Não estamos dizendo aqui que sempre que a gente vê esse tipo de comportamento, a pessoa estará obsidiada. Claro, né, gente? Precisamos ter o bom senso e sempre a razão. Mas sinais de obsessão simples nós encontramos na irritação, no ciúme, na inveja, na ideia de perseguição. O ciúme é interessante, né, gente? Se a gente tivesse mais um tempinho para falar sobre ele, porque muitos nós achamos que o ciúme é bom. Ou muitas vezes dizemos, se não sentir ciúme do meu namorado, da minha namorada, é sinal de que eu não gosto dele. E aí Allan Kardec e os espíritos vêm mostrar para nós que esse sentimento pode inclusive promover
um processo obsessivo. Olha quanto cuidado a gente precisa ter. Então, retornando. Sinais de uma possível obsessão simples: irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição, amargura. Muitas vezes a gente tem um sentimento de tristeza e a tristeza ainda é normal dado o nosso grau de evolução. Mas quando aquela amargura, quando aquela tristeza começa a se prolongar, é um grande alerta para que a gente tome cuidado. Nós não podemos deixar que alguns sentimentos tomem conta de nós e se prolonguem na nossa vida. Como, por exemplo, a amargura, a tristeza, que em algumas situações, como por exemplo situações de luto, são perfeitamente normais. Mas muitas vezes elas se prolongam de tal forma que se transformam em processos depressivos. E aí a gente já vai ter um decréscimo, né, na nossa qualidade de vida muito grande. Continua Kardec falando sobre os sinais de obsessão simples: amargura, ansiedade, doenças fantasmas. Olha que outra coisa interessante. Às vezes a gente demonstra, o nosso corpo demonstra estar com um problema de saúde. E aí a gente vai no médico, faz exame, não dá nada. Já é um sinalzinho de alerta pra gente. Ricardo está dizendo que sempre vai ser um processo obsessivo? Não. Mas que já é um sinalzinho de alerta para a gente começar a pensar que aquilo pode ser algo, por exemplo, de origem psicossomática, de algum comportamento mental meu, ou que também pode ser um sinalzinho de uma influenciação espiritual. A vaidade, a arrogância, a irreverência extrema, assim digamos, atitudes debochadas ou inconvenientes. De alguma forma, na obsessão simples, a pessoa passa a adotar comportamentos mais marcantes, diferentes do usual, que surpreendem os que a conhecem melhor. Dito de outra forma, quando a gente nota que essa pessoa tem esse comportamento de irritação, que muitas vezes nela a gente já vê aquela característica, mas de uma hora para outra você vê que a pessoa tem um rompante, né? A gente chama assim, aquele ciúme exagerado, aquela ideia de perseguição que se torna algo muito persistente. Dito em uma palavra, a gente vê que a pessoa surta. É um surto de irritação, é um surto de ciúme, um surto de inveja, um surto de ideia de perseguição, um surto de, por exemplo, achar que estamos com uma doença, que na verdade é uma doença fantasma. Esses já são sinais de que pode haver ali uma obsessão simples. E aí Kardec também fala para a gente de um outro nível de obsessão, que ele vai chamar para a gente de fascinação. Sempre que eu falo Kardec, gente, a gente está falando aqui do que está posto nas obras básicas, mas todos nós sabemos que as obras básicas foram ditadas pelos espíritos superiores. A gente fala Kardec, mas é força da expressão, tá bem? E aí na fascinação, que a gente precisa ter muitíssimo cuidado com ela, porque dos graus de obsessão é provavelmente a mais perigosa de todas. A mais perigosa. A gente ainda vai falar da subjugação moral e física. Mas vejam o que nos diz Allan Kardec sobre a fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. Muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Lembrando que todos nós somos médiums, nem todos nós somos médiums ostensivos. Ostensivo, aquele que consegue, por exemplo, produzir determinado fenômeno, como psicografia, que é a escrita de uma mensagem através da influência de um irmão que está meditando determinada coisa, ou a psicofonia, quando um irmão no mundo espiritual se liga psiquicamente ao médium
e o médium, como instrumento, fala sobre a influência desse irmão desencarnado. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado, olha isso daqui, gente, isso daqui é extremamente importante. O médium fascinado não acredita jamais que o estejam enganando. Olha que complicado. Por quê? Porque uma das primeiras ações do espírito fascinador, daquele que está obsidiando a pessoa que está sendo fascinada, uma das primeiras ações que ela promove é retirar completamente o senso crítico do fascinado. Aquele que está sob efeito de uma fascinação perde o senso crítico. Trazendo isso para dentro da reunião mediúnica. Tem algum exemplo, Ricardo? Tem. É aquele médium que escreve textos que fala sobre coisas abjetas, que fala sobre coisas terríveis, que fala sobre coisas muitas vezes mundanas, mas ele acredita que é uma comunicação maravilhosa de Dr. Bezerra de Menezes. E mesmo que as pessoas mostrem para ele que ele está escrevendo coisas que, inclusive, muitas vezes é de baixo teor vibratório, ele não acredita e acha que aquilo que ele escreveu é o ditado mais maravilhoso de todos. Olha que problema. E na nossa vida, fora do ambiente da reunião mediúnica, isso também acontece muito, porque se o fascinado é alguém que participa de um movimento religioso, se o fascinado é um espírita, o fascinador fará qualquer coisa para afastá-lo daqueles que podem abrir os seus olhos. Se ele está na igreja, o fascinador irá tentar fazer com que ele se afaste de todos aqueles que fazem parte daquele movimento religioso, e que podem fazer de alguma forma com que ele consiga ver com clareza. Mas na nossa vida também isso acontece muito, porque a gente vê muitas vezes alguém que, por exemplo, está namorando com um rapaz, com uma moçoila, e o consorte daquela pessoa é alguém que ele trata mal, é alguém que o trai de forma contumaz, é alguém que muitas vezes é inclusive violento. E algumas pessoas tentam de alguma forma chegar, conversar com aquela pessoa, mostrar para ela: olha fulano, olha Beltrano. Lembrando aqui que eu não estou restringindo nem para homens nem para mulheres. São todos os casos. Mas muitas vezes aquela pessoa tenta chegar: ô fulano, ô Beltrano. Será que não está na hora de você pensar direitinho sobre o que está acontecendo? Está acontecendo violência física na sua vida, violência psicológica. Esse rapaz lhe trai o tempo todo de forma inveterada, ele não lhe respeita. E aquela pessoa que está sob estado de fascinação, ela tem certeza absoluta de que o seu namorado ou a sua namorada é o melhor namorado ou namorada do mundo e que ele jamais estaria fazendo aquilo, mesmo todos já tendo visto. Quantas vezes isso já não aconteceu, gente, na nossa vida? Alguém que tem um relacionamento afetivo com alguém que lhe trata mal, que não lhe respeita, que lhe trata com violência. E aí, diante da tentativa de alguém abrir os seus olhos, a primeira ação do fascinador é afastar de todos aqueles que possam abrir os seus olhos daquela pessoa que está sendo fascinada. Então, se ele é participante de um centro espírita,
A primeira atitude do fascinador é afastá-lo do centro espírita. Se ele vai à igreja, ele o afasta da igreja. Se ele vai à casa de seus pais, na nossa vida cotidiana, se ele vai à casa dos seus pais, ou de amigos que estejam numa condição de clareza da situação melhor, ele os afasta de todos aqueles que possam. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo, meu caro. Ele os afasta de todos aqueles que possam, de alguma forma, ajudá-lo a ver aquilo que está acontecendo. Daí Allan Kardec dizer para nós que a fascinação é um dos tipos de obsessão mais perigosos que podem acontecer. E isso acontece muito na prática do centro espírita, do movimento espírita. E nós precisamos estar munidos desse conhecimento para que a gente possa, de alguma forma, perceber aquela pessoa que está passando por aquele problema e tentar, de alguma forma, ajudá-la. Não incisivamente, mas com amor, com carinho, com atenção, com evangelho, com vibrações, com as exposições, com o conhecimento. A gente vai se utilizando de todas essas ferramentas maravilhosas da qual o Espiritismo nos oferece para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Ricardo resume a fascinação em uma frase: o fascinado perde o seu senso crítico. O fascinado fica desprovido do seu senso crítico. E passando para o último dos casos, o último dos graus, que seria a subjugação. Falamos da obsessão simples, falamos da fascinação e agora vamos falar da subjugação. O que nos diz Kardec, Ricardo, na subjugação? Ele diz que a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. E aqui é uma observação. Percebam que na subjugação ele tem consciência do que faz. Ele não perde o seu senso crítico. Mas, infelizmente, chegado a esse grau de obsessão, ele já não possui mais o domínio sobre a sua própria vontade. Então, ele fará aquilo que o obsessor... Lembrando, gente, que a gente fala esse nome obsessor, que é um nome um pouco pesado, um nome um pouco... né, um nome que tem uma carga muito pesada, mas é necessário que a gente saiba que esse a qual nós chamamos de obsessor é o nosso irmão. Aqui no passado, muito provavelmente nós fizemos mal e que a bênção da reencarnação nos dá a oportunidade de reviver com ele para que a gente possa de alguma forma sanar os débitos do nosso passado e nos harmonizar, nos evangelizar e ajudar a evangelizar aquele irmão. Então, certa feita, falando sobre a subjugação, eu me recordo eu participava da atividade de um outro centro espírita, em que havia um colega que sempre que ele chegava no salão onde estavam acontecendo as exposições, ele parava na frente do salão, mesmo que estivesse alguém fazendo a exposição, e ele começava a bater palmas de forma descontrolada. E aí, com o tempo, eu fui estudando, fui percebendo, e disse, olha, aquilo ali pode ser um caso de subjugação. Raul Teixeira, José Raul Teixeira, nos diz que o subjugado, sob a influência do subjugador, desde que este subjugador queira, lambe o chão em público. Lambe o chão em público. Ele sabe que está fazendo algo de muito errado, mas ele já não tem mais domínio sobre a sua própria vontade. Olha
a que grau de dependência, de dominação, o obsidiado chega nesse tipo de obsessão. Kardec, inclusive, cita um caso de uma pessoa que encontra uma mulher na rua, nunca a havia visto, se ajoelha no chão e pede ela em casamento, sem mesmo nunca tê-la visto na vida, demonstrando o grau de complexidade a que chega uma obsessão como essa. E somente para finalizar, qual seria, Ricardo, a melhor forma de fazer com que esses a que nós chamamos de obsessores se afastem da nossa vida, nunca mais cheguem perto da gente? Primeiro, lembremos que eles são nossos irmãos. Segundo, afastar aqueles a quem muitas vezes nós mesmos atraímos é provavelmente uma solução que será temporária. Muitas vezes a gente até consegue afastá-los de alguma forma, mas se não houver a mudança em nós, ele mesmo irá retornar, ou outro ainda irá retornar. Olha, o Igor está dizendo aqui para a gente, a reencarnação não erra de endereço, como disse Chico Xavier. Exatamente. E é justamente através do processo de reencarnação que Deus nos coloca frente a frente com esses nossos irmãos, para que nós aprendamos a amá-los. Porque essa é a proposta da nossa transformação moral, da nossa mudança de pensamento, sentimentos e emoções, pensar, falar e o agir. E através dessa transformação, a gente conseguir dominar as nossas características que ainda não estão assim tão bem harmonizadas com a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, se eu quiser, a partir de hoje, atrair para perto de mim os irmãos de luz e de alguma forma não permitir que eu seja mais obsidiado, eu vou precisar me transformar, buscando atitudes que sejam de amor, de carinho, de companheirismo, de benevolência, de indulgência, de compreensão e principalmente buscando ajudar o nosso próximo. O trabalho no bem, ele é com certeza absoluta, juntamente com a nossa transformação, o melhor remédio contra as obsessões, contra esses nossos irmãos que ainda estão em desalinho e que necessitam, acima de tudo, do nosso amor, do nosso perdão e da nossa compreensão. Muito obrigado, Marisneide Luz. Infelizmente, nosso tempo terminou. A gente vai fazer agora a nossa prece de encerramento. Eu queria aqui agradecer a todos aqueles que tiraram um tempinho para estar aqui conosco nesse momento, tá bom? Muitíssimo obrigado. Então vamos todos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento maravilhoso de paz, de harmonia, esse momento em que Jesus irradia todo o seu amor, a sua paz, a sua doçura aos nossos corações, nos enternecendo. Esse momento em que Jesus traz tantas lições para que nós possamos aprender qual o caminho da verdade, qual o caminho da vida que Ele mesmo tentou nos ensinar através do seu Evangelho imortal de amor, através do seu exemplo máximo de perdão, de compreensão. Agradecendo a esse nosso irmão maior, o nosso querido Cristo que caminha conosco incessantemente, que nos perdoa, que cuida de cada um de nós com carinho, com desvelo, que compreende a cada um de nós, mesmo com todos os defeitos, com as características negativas que nós ainda temos. Rogamos ao nosso querido Mestre Jesus que não nos abandone, que permaneça conosco, com todos os seus irmãos que trabalham incessantemente pela nossa evolução. E nesse momento, muito agradecidos e de coração iluminado, nós pedimos a permissão para dar por encerrado esse momento de exposição do dia de hoje. Que assim seja. Muitíssimo obrigado a todos. Boa noite, Vanderlei. Que todos fiquem com Deus, com muita paz e amor no coração. Muitíssimo obrigado mais uma vez a Carmelita, que sempre
tem esse amor e essa paciência de ceder o espaço para a gente fazer alguma exposição e falar um pouquinho dessa doutrina bendita de amor. Um grande abraço, gente. Boa noite a todos. Vamos encerrando por aqui.